Dia 22 de setembro de 2022, coronel de polícia reformado Paul. Vou iniciar com um breve esclarecimento, não sei porquê, não tenho conhecimento para explicar, mas hoje eu sempre uso 90% do tempo que eu gasto para moderar comentário, aprovar e responder é através de celular. Então, no YouTube, a gente entra no comentários, tem os comentários para serem aprovados e os publicados. Então, o que eu faço? Eu leio o comentário, aprovo o comentário. Aí tem vários comentários. Aí eu vou aprovando ali, vou aprovando. Depois eu passo para a aba dos publicados, curto e respondo alguma coisa. Para a pessoa saber que eu tive conhecimento, que eu li o comentário, que eu dei uma opinião a respeito do comentário. Hoje eu não sei porquê eu entrei para moderar comentários, moderei alguns de manhã. Quando eu passei para a aba dos publicados, existia uma quantidade enorme de comentários nessa aba, porque eles desaparecem. A partir do momento que eu curto, eles não aparecem mais aqui na minha aba de publicados. Eu vi um monte sem ser curtido e comecei a curtir rapidamente, porque eram muitos. Apareceram comentários feitos há 4 meses atrás. Não sei por quê, não sei explicar, mas pelo menos eu coloquei em dia. Se alguém estava achando que eu tinha ignorado o seu comentário, não ignorei. Eu acho até que alguns comentários apareceram ali de novo, tenho essa impressão, mas não tenho certeza. Bem, feito esse esclarecimento, ainda com relação a comentários, por favor, não inflem a minha capacidade, porque ela é muito pequena ou quase nenhuma, de influenciar as pessoas. Tem um comentário que o inscrito no canal diz que eu estou influenciando em massa os veteranos a votarem no Paulo Ganimi, que não tem chance, que devia respeitar o acordo que foi feito com o governador Cláudio Castro e por aí vai. Eu não tenho capacidade de influenciar em massa ninguém, nenhum grupo, nem de ativos, nem de veteranos, nem de pensionistas. Eu apenas disse, se eu tivesse essa capacidade. Eu apenas disse que, na minha opinião, você só muda o Rio de Janeiro, e nós precisamos mudar o Rio de Janeiro para mudarmos as nossas instituições militares. Tirando os grupos políticos que estão aí, tanto de situação quanto de oposição. São as mesmas famílias que ficam se alternando. Os mesmos grupos. É como se você quisesse fazer um bolo e pegasse uma receita errada. Aí você faz o bolo com aquela receita errada, quando você tira do forno, o bolo está horrível. Aí você resolve, vou repetir. Aí você pega a mesma receita e faz outra vez o bolo, igualzinho. Tirou do forno, o bolo está horrível. É isso que está acontecendo na política do Rio de Janeiro. Isso é que eu coloquei. Então, tirando esses grupos, Paulo Ganimi aparece como o melhor nome fora desses grupos políticos. Eu nunca falei de ter esperança do Paulo Ganimi chegar no segundo turno, ganhar, ser eleito governador. Tomara que isso aconteça. Mas as pesquisas eleitorais não estão dizendo isso. Aliás, as pesquisas eleitorais estão começando a entrar em conflito, principalmente para presidente da República. Tem pesquisa puxando para um lado, tem pesquisa puxando para o outro. Mas eu tenho que votar no que eu acho melhor. E eu espero que cada um vote naquele que achar melhor, segundo seus parâmetros. Existem eleitores
que, de acordo com os parâmetros deles, eles estão tão descrentes da política que eles nem comparecem para votar. O número de abstenções é enorme. Tem aqueles que comparecem, que não querem pagar aquela multa, não querem justificar, mas voto em branco ou anulam o voto. Eles fazem isso segundo os parâmetros dele. Os meus parâmetros, o Ganime é o que se encaixa melhor. E dentro da minha ideia de que com os políticos que estão aí, o Rio de Janeiro vai ficar cada vez pior. Eis a minha opinião, sem querer influenciar ninguém. Hoje teve um novo debate. Foi de manhã e foi transmitido pela internet. Eu assisti na televisão, um debate entre os principais candidatos ao governo do estado, né? O Ganime participou, o atual governador, o Freixo participou Rodrigo Neves. Em determinado momento, aliás, aconteceram duas coisas interessantes nesse debate. Foi a primeira vez que eu assisti o governador falar para votar em Bolsonaro. Ele falou no final do debate. Acho que nas considerações finais. Um pouco antes, ele fez uma pergunta para o Ganime. Considerando que a folha de nativos está maior do que a de ativos, o que ele faria para resolver esse problema? Ele não estava se referindo só aos veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ele estava falando dos inativos de um modo geral, do serviço público também. Então, essa folha que paga veteranos, pensionistas e inativos do serviço público e pensionistas está maior que a folha dos ativos. Aí o Ganime deu uma resposta lá que não me interessa nem comentar. A minha preocupação é: será que todo mundo prestou atenção na pergunta? Essa pergunta, ela direciona exatamente para um movimento que está sendo tentado no Brasil e que aqui no Rio de Janeiro já se conseguiu em parte, que é diminuir o gasto com veteranos, pensionistas e nativos do serviço público e pensionistas. Eles querem quebrar a paridade. Eles querem quebrar a integralidade. Ué, mas coronel, mas não está na lei? Está na lei. Mas a vontade deles é diminuir esse gasto. Na cabeça deles funciona assim: eu gasto menos com quem produz do que com quem está em casa e não está produzindo mais. Isso tem que ser percebido não só por nós, veteranos e pensionistas, ou inativos do serviço público e pensionistas, mas sobretudo pelos ativos. Porque a expectativa de vida do brasileiro ela só cresce. Então, cada vez o número de nativos, ou veteranos, ou pensionistas, vai cada vez aumentar mais. Não há uma tendência desse número diminuir. O que eles estão fazendo para diminuir o número? Eles dão abono permanência. Eles, para aumentar o efetivo, pagam o serviço extraordinário, porque aí não precisa fazer concurso. Então, existe uma série de fatores que nós temos que entender que nós pertencemos a essa máquina pública gigantesca.
Quem é que gere essa máquina pública gigantesca? Os políticos. Então, o ativo de hoje, que tem 10 anos na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, ele deve pensar assim: puxa, deram uma pernada nos veteranos e nas pensionistas em 2021 para 2022. Pô, será que quando eu tiver 20 anos de serviço ativo, eles não vão dar outra pernada? Será que quando eu chegar a ter o direito de ser veterano, eu não vou levar outras pernadas? Será que eu ainda vou ter integralidade? Porque você só tem a integralidade quando você passa para a inatividade. Você está na ativa, está recebendo salário de ativo. A integralidade é que te dá o direito de, no dia seguinte, continuar recebendo salário de ativo. Será que daqui a 20 anos está assim? Ou eles já não mudaram isso? É preciso pensar um pouco à frente para agir no presente, para garantir o futuro. É a história daquela velha caderneta de poupança, quando ela foi lançada lá atrás. Economiza um pouco ao longo da vida, para no final você ter um dinheirinho a mais. Então você tem que entender, tem que vislumbrar a tendência do futuro. Você que é ativo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar, você acha que vai durar até quando as promoções por tempo de serviço? Você acha que você entrou agora, está com 5 anos na polícia, no Corpo de Bombeiro, você vai chegar a subtenente por tempo de serviço? Tu acha isso? Se você acha isso, você tem que abrir o olho. Porque você está achando muito fora da realidade. Porque esse tipo de crescimento da folha, eles não querem. Quando se tirou o penduricário do auxílio moradia, foi porque eles não querem esse tipo de penduricário. Então não interessa que de tantos em tantos anos uma quantidade grande seja promovida. Mas está promovendo até hoje, claro, e até hoje tinha paridade. Até ontem. Até o final do ano passado tinha paridade. Aliás, os inativos ganhavam um pouco mais que os ativos. Mas tinha paridade. Porque ganhar igual é isonomia. Isonomia não tinha, mas tinha paridade, em conformidade com a lei. Então tem que despertar isso na mente. Você que é veterano, que tem um filho, que tem um sobrinho, que entrou na Polícia Militar, entrou no Corpo de Bombeiros Militar, sente com ele, converse com ele, explique o que você está passando, explique o mundo que ele está vivendo. Que a perspectiva para eles que estão na ativa hoje é pior do que nós estamos sofrendo hoje como veteranos e pensionistas. Até porque tem uma coisa, tem um aspecto que eu já falei também. Aliás, eu sou muito repetitivo, né? Isso é coisa de professor, tem mania de ficar fazendo revisão, repetindo as coisas. E quando um companheiro meu de turma foi até o Estado-Maior-Geral da Polícia Militar e apresentou uma forma de resolver essa questão da nossa remuneração, a fórmula era tão simples, boa para todos, que fica difícil de entender porque não foi aceita, porque não foi implementada. A fórmula era boa para todos, para os ativos, para os veteranos e para os pensionistas.
E era simples. Eles sabem muito bem. Os que ouviram a explicação, ou eles não quiseram colocar para frente, ou eles quiseram fazer de um outro jeito, ou não puderam. Talvez não tenham conseguido. O que é lamentável. E aí criou-se essa confusão sem tamanho que nós temos que ingressar no Poder Judiciário para poder reaver um direito que não tinha por que ser retirado. Beira o surreal, o inacreditável. Como é inacreditável que os nossos comandantes gerais tenham aceito isso? É inacreditável isso. Outro dia eu até recebi um comentário, acho que falava do estado de Santa Catarina. Um veterano daqui conversou com um veterano de Santa Catarina e ele disse que era inacreditável. Que é inacreditável isso. Vocês pensam em Minas acontecendo isso, em Minas Gerais? Aconteceu uma coisa dessa? Vocês pensam isso acontecer em São Paulo? Quebrarem a paridade dos veteranos e das pensionistas? A gente nem pensa nisso. Pensa na brigada lá do Rio Grande do Sul? Pensa nem nisso. Não passa nem pela cabeça. Como é que nós aqui aceitamos? Os comandos aceitaram passivamente isso. É algo assim, fora do normal. Tem algum componente fora do normal nessa história, que eu não sei qual é. Né? O fato é que os ativos precisam acordar. Eu já devo ter feito uns 10 vídeos falando isso. Os ativos precisam acordar. Para daqui a 10 anos não passar para a inatividade em situação muito pior que a nossa. Aí vão lembrar, pô, caramba, nós deixamos lá em 2021, os veteranos e as pensionistas pediram tanto para nós ombrearmos com ele, íamos nos atos e nós não fomos, ninguém apareceu, pô, agora fizeram conosco. Aí não vão nem poder cobrar de nós, né? Daqui a 10, 20 anos, a maioria de nós já não está mais aqui. E eles é que vão ter que enfrentar aí esse problema e esperar que os ativos da ocasião lutem com eles para que eles mantenham os direitos. Ativo, lembre-se que você não tem nenhum direito adquirido. Bote isso na sua cabeça. É claro, né? Você tem direito a receber seus vencimentos. Você tem direito a receber, você trabalhar no RAS, tem direito a receber. Você tem direito a ter uma assistência de saúde. Mas direito adquirido, nem a GRAN, nem a GRET, nada disso para você é direito adquirido. Nada disso é direito adquirido. Só será direito adquirido quando você completar o seu tempo. Hoje, 35 anos, né? Pode ser que você que está com 10 anos na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros, você tenha que tirar 40 anos de serviço. Aí daqui a 30 anos, quando você puder passar para a inatividade, aí será direito adquirido se a lei existir até lá, né? Se não aparecer nenhum Cláudio Castro da vida para tirar a tua integralidade ou a tua paridade. É isso. É preciso focar no mundo real. O futuro, ele é construído ao longo do tempo. Se você não for construindo o seu futuro,
não for preservando os seus direitos, quando chegar lá no futuro, você não tem mais direito. É igual aquele que pegou na época que lançaram a caderneta de poupança, eles davam uns cofrinhos, assim, em formato cilíndrico, um cofrinho, né, que você botava ali moedas, via de regra moedas. Tinha uma máquina de contar moedas. Você levava lá o cofrinho, eles abriam, jogavam lá, aquela máquina contava as moedas, pum, você fazia lá o seu depósito da poupança. Cuidado para o cofrinho de vocês não ficar vazio quando vocês passarem para a inatividade. Por quê? Porque vocês foram deixando tirar o direito dos outros, achando que não iam tirar os seus. Que com você, os políticos iam ser bonzinhos. Não se iludam. Vivam no mundo real. Reclamem com relação à quebra de paridade. Conversem sobre isso nos quartéis. Conversem com seus comandantes de companhia. Conversem com seus comandantes. É preciso despertar. Abriram a porteira. Tem que fechar de novo e rápido, rápido. Daqui a pouco não existirão mais triênios. Como é que eles farão essa conta? Isso já estava resolvido se tivessem aceito lá a ideia do companheiro da minha turma. Não teríamos mais triênios, não teríamos mais uma porção de coisa e nós estaríamos ganhando mais. Parece uma fórmula mágica, mas não, é matemática. É matemática. E eles sabem muito bem. Quem ouviu sabe muito bem o que eu estou falando. E não adianta aqui agora ficar querendo demonstrar, porque passou. O que nós podemos fazer agora, e vamos fazer certamente, é nos debruçarmos para criarmos uma lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro. E tentar que ela venha de fora para dentro, para equacionar todos esses erros que existem, já lá na 279, agora aumentados com a 9537. Mas isso só no próximo governo, se o próximo governo não for a continuidade desse, porque se for, só o judiciário para nos salvar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Não esqueça, ativo, a alternativa para você não ser veterano é horrível. Então lute pelo direito dos veteranos para que quando você chegue à condição de veterano, os direitos estejam preservados. Juntos somos fortes desde 2007.